Grafietti. A gente César Grafietti ontem fez soltou o relatório, né? Ele tem uma agência que faz a... Vou pegar o nome dela aqui, lembrar. Galápagos. Galápagos. Isso, ele fez o relatório e apontou... Relatório convocados. Isso, convocados. E apontou alguns problemas, né, em relação às dívidas de Atlético, Cruzeiro, enfim. Ele fez o relatório de todos os clubes de futebol brasileiro e aí eu vou deixar vocês falarem sobre o relatório aí, porque a dívida do Atlético hoje é a segunda maior do Brasil. Sobre o relatório exatamente, eu confesso que não dá nem para ir muito a fundo, não, porque eu também não sou da área de finanças, eu não vou me atrever a ir muito além do que eu posso. Mas o resumo é que o trem tá feio, né? O Atlético na classificação que o relatório traz, né? O Atlético tá equiparado com o Vasco, né? Por exemplo, tá pior que o Vasco até, né? E a gente tem que lembrar que o Vasco tá vivendo uma confusão danada lá, de voltado, virou SAF, deixa de ser SAF, cancela e volta a ser associação e tá totalmente quebrado lá. E o Atlético, que era para ter se organizado nos últimos anos, a gente tá vendo a dívida crescendo cada vez mais e o clube trabalhando sempre no sentido de pagar juros e sobreviver, né? O Atlético não tá exatamente dando mostras de que está resolvendo a parte financeira, né? O que assusta, principalmente porque é um clube gerido por pessoas ligadas ao mercado financeiro, né? Então, por que isso está... Várias empresas de sucesso. Por que isso está acontecendo, né? Essas pessoas têm conhecimento suficiente para saber, né, ali o que eles estão fazendo, né? Eu estava até conversando com um amigo que é do mercado, trabalha com a área de finanças, né? Ele falando um pouco de impressões dele, né? Nada muito técnico mesmo, mas até de opiniões mesmo, trocando uma ideia. E ele vê esse movimento como algo assim, o Atlético pode estar aguardando, por exemplo, terminar a dívida da Arena MRV, por exemplo, né? Pode ser um prazo que o Atlético está trabalhando um pouco para ter um pouquinho de respiro e tudo, né? O Atlético fez aquele CRI, né, o CRI da Arena, então é uma dívida, né, como se pessoas emprestassem dinheiro para o Atlético. E né? essa com uma taxa alta, né, 6% mais a Selic. Era 5,5 mais o... 6%, mas a Selic é um negócio... bem pesado, tá exatamente. Cacete, né? Não é a Selic, né, aquela outra, me fugiu agora a siglazinha, gente, enfim, a que mede a inflação, né? IPCA, exatamente. Isso. 5,5 mais o IPCA, né? Era um negócio até interessante, tem até amigos que fizeram. Assim. Para quem comprou, para quem comprou foi bom. O credor tá doido. Essa dívida é importante dizer, né? Que o Atlético tá pagando em dia esse CRI, não tem né, como, da Arena, não pode também perder esse ativo, né? E talvez o Atlético, por exemplo, esteja num movimento de só sobreviver mesmo, ir pagando esses juros, mantendo na medida do possível até terminar essa dívida da Arena e aí de repente ter um respiro um pouco maior. Pode ser que eles tenham algum plano de depois desfazer essa SAF ou aumentar o número de sócios, aí só estando na cabeça dos menins para saber, né? Mas é uma situação que preocupa o torcedor principalmente por causa do que vai para o campo, né? A gente está vendo, então, um discurso de vamos investir pouco, não temos dinheiro para investir, não dá para fazer grandes contratações e o torcedor olha para o campo e vê um time que precisa de ajustes, precisa de reforços, né? Um elenco que precisa de um número maior de jogadores, um time que precisa de mais qualidade dentro de campo, tem posições que o Atlético mal tem uma opção para escalar. O primeiro volante do Atlético hoje é o Patrick, porque no desespero o Cuca jogou o Patrick lá e ele deu conta. Por sorte ele tá aguentando, tá jogando bem o menino. Né? Mas a gente não sabe ainda se isso é um primeiro momento dele ali, pode vir uma inconstância, né? Que é até normal para um jogador jovem. E aí quem vai entrar no lugar dele se vier esse momento ruim dele, né? Fausto Vera, que já não mostrou que também não tá rendendo nada, aí vai ter que usar de novo Alan Franco com o Rubens, com o menino, né? Fazer algumas improvisações, enfim. Isso é só um dos problemas do Atlético. Então, quando a gente olha pro todo, vê uma diretoria que praticamente está fazendo o clube viver na medida do que pode ali, né? A grana que tem, o Atlético hoje olha para o mercado, por exemplo, o Atlético contrata não é quem quer, o Atlético contrata quem pode. Né? Você olha ali, quem tá livre no mercado. O plano A nunca vai ser você não fala assim, fizemos uma observação aqui, tem um cara que tem tudo a ver com o nosso time, vamos lá buscar ele. O Atlético vai ter que olhar assim, qual que é o cara que algum clube está desfazendo, qual que é o cara que acabou o contrato lá na Europa,
qual que é o cara que de repente a gente pode pegar emprestado, ou um jovem que dá para pegar emprestado e depois valorizar para outro clube vender, né? Então, o Atlético vai olhando as famosas oportunidades de mercado, vai escolhendo cada vez menos, né? Ele vai sendo escolhido pelos empresários, sim, ao invés de escolher os jogadores que ele quer no elenco, né? E isso é muito preocupante para um clube que visa, pelo menos teoricamente, todo ano, brigar por títulos, né? Então a gente vai vendo o Atlético se encolhendo aos poucos e deixando de ser protagonista no futebol brasileiro, ou pelo menos um pensamento disso, né? Embora nas falas não seja exatamente o que a gente vê, né? Ainda na diretoria falam, não, o nosso elenco é bom, nós vamos brigar, mas a gente está vendo um movimento aos poucos de um encolhimento ali do Atlético. Exatamente. E aceitando cada vez mais um lugar de menos protagonismo, de, se der, a gente belisca alguma coisa. Mas o discurso não está condizente, né? Eu acho que o maior problema é esse, né? Em 2021 a gente tinha uma diretoria que trabalhava assim, nós vamos nos colocar aqui na elite do futebol brasileiro. Agora a gente já tá vendo um time que assim, se der, a gente belisca alguma coisa. Mas aí ainda assim tem o discurso que o cara chega e fala que é o melhor elenco que ele já viu no Atlético. Pois é. Tem um discurso que vai na contramão, né? Você tem um técnico que tá projetando reforços, projetando chegadas, pedindo abertamente, e ao mesmo tempo aparece o CEO e fala que para fechar a conta você tem que vender atleta, então, ou seja, é uma situação que os discursos eles já não estão casando, né? E aí só para trazer, gente, uma coisa importante aqui do relatório Galápagos, uma breve análise rápida aqui que o Grafietti faz, 2 pontos importantes aqui, tá? O primeiro que vou até ler aqui o que ele escreve no finalzinho, que é esportivamente, e lembrando, tá, gente, o relatório é referente ao período de 24, né, porque a gente fecha o balão do ano anterior. Ele coloca que, no geral, esportivamente fez 2 finais relevantes, o Atlético foi finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, mas que fora de campo segue alavancado, as dívidas não cedem e as receitas só cresceram por negociações de atletas e desempenho. E ele ainda cita que é algo incerto no futebol, porque de fato você não sabe se você vai conseguir vender um bom atleta no ano e se você vai conseguir fazer igual o Atlético chegar a 2 finais importantes no ano, que te acaba gerando ali uma receita, uma premiação. Mesmo que você não seja campeão, o vice ganha muito dinheiro, as classificações ganham muito dinheiro. Então mas um ponto de incerteza. O Atlético perdeu a vaga na Libertadores, por exemplo. Só aí já perdeu. E aí já perde muito dinheiro. Então, assim, deixar esse ponto aqui e aí também trazer o que ele coloca aqui no relatório, né? Ele depois faz uma análise geral das dívidas, que o Atlético, quando ele solta aquele balanço dele, a gente chegou a falar isso na época do balanço, né? Ele tentou fazer uma conta ali para poder deixar o número menos assustador, que era somar as dívidas de curto prazo com as dívidas de longo prazo, diminuir tudo na receita, o que dava mais ou menos 1,3, 1,4 bilhão ali, mas não é assim que se faz o cálculo da dívida, tá?